Então, bom dia, pessoal, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje, segunda-feira, dia 23, do 11, né? Nós já estamos na terceira semana, é matemática, tá? Aqui tem mais atividades referente a medidas, tá? Então, que instrumento você conhece que é usado para medir comprimentos, né? Pode ser usado em obra, né? Em construção civil, em medir a altura das pessoas, medir tecido, né? O que mede o comprimento? Então, vamos tentar lembrar. Régua, trena, fita métrica, né? Só que a gente não pode esquecer dos não padronizados. Por exemplo, corda foi usado antigamente para medir comprimento, né? As pessoas usavam corda porque não tinha instrumentos padrões, né? Esses criados hoje, modernos, né? Só para a gente dar uma lembradinha, tá? Veja com Rodolfo, Cristiano e Rodrigo medir o comprimento do canudinho. Qual deles está errado, tá? Então, olha só, vejam as medidas. Por que está errado? Então, aqui, ó, 3 centímetros, tá? Aqui, ó, olha bem, ó, esse colega começou certinho aqui do zero, tá? 4 centímetros. E a desse colega, será que tá correta? Tá? Ele não deveria começar de qual número, né? Então, prestem atenção e veja qual deles está medindo errado. E por que estão medindo errado, tá? Eles usou régua, no caso, para medir o comprimento dos canudinhos. Está correto o instrumento, né? Ele está medindo, mas deve partir sempre do zero, tá? Então, vamos aqui. Estime a medida de altura indicada em cada figura, então ligue as figuras às medidas correspondentes, tá? Estime, o que é uma estimativa? É eu imaginar, tá? Estimativa é a gente imaginar. A gente não pode medir com instrumento, é a cabeça, o olho faz a gente imaginar a medida, tá? Aqui é a altura do vasinho de flor, ó, tem a flechinha indicando de 2 metros. Será que mede 2 metros esse vasinho? Né, eu acho meio... 2 metros? 1 metro tem 100 centímetros, 2 metros vai ter 200 centímetros. Pega uma régua, imagina uma régua grande da prof na sala de aula. Aquela régua tem 1 metro. Imagine que aqui teria 2 metros. Será que tem 2 metros? 20 centímetros a altura da mesa, do chão até em cima, tá? Pega a régua que vocês usam no dia a dia na escola tem 30 centímetros. Será que tem 20 aqui? E aqui, 80 centímetros na altura do homem, né? Pode ser que ele seja não. Daí talvez esteja mais coerente, tá? Eu acho que daí vocês vão ligar corretamente o que vocês acham que tem a altura adequada. Então, vocês vão imaginar aqui comigo. A mesa. Quantos centímetros mais ou menos, né? Ou 2 metros, será que seria a altura da pessoa, né? 80 centímetros, será que seria a altura da mesa? E esse 20 centímetros, será que não é a altura do vaso? Então, vocês vão pegar a altura das pessoas e estimar. Eu tinha falado que era para vocês imaginar antes, né? Para vocês ligar corretamente. Será que a altura do homem é 80 centímetros? Se fosse não, né? Então, não é aqui. Então, vai ser onde? 2 metros. A altura da mesa, 20 centímetros, né? Será que a altura tem só 20 centímetros? Quase 1 metro, né? Ela vem quase na nossa barriga, quase na nossa cintura, às vezes vem na cintura da gente, de um adulto, né? Então, a mesa é 80 centímetros, que é quase 1 metro. E 20 centímetros seria a altura possível do vasinho de flor, tá? Então, vocês ligam corretamente as medidas. A professora mediu a altura de alguns alunos da escola. Veja o quadro abaixo da altura desses alunos e responda as perguntas. Aqui tem o quadro de altura, tá? 127 centímetros corresponde a 1,27 m, cada 100 nós temos 1 metro, tá? Padronizado. Aqui tem a altura das crianças, né? Ó, Sérgio 141, Marcelo 176 centímetros, Paulo 170 centímetros, Gustavo 127, Fábio 165 e Fernando 169. Qual desses alunos que é o mais alto e quanto ele mede? Vocês vão observar nas medidas e o nome da pessoa. Quem é o mais baixo e quanto mede? O mais baixo e a medida. Qual é a diferença da altura do Márcio e do Gustavo? O Márcio tem 176 centímetros e o Gustavo 127. Calcular a diferença é uma conta de menos. Quantos centímetros o Gustavo é mais baixo que Fernando? Então, Gustavo 127, Fernando 169.
né? Calcular a diferença também. Quantos centímetros Fábio é mais baixo que Paulo? Então, vamos pegar a altura de Fábio, 165, e Paulo, 170. E fazer a conta com diferença, conta de menos também, tá? Então, a proposta da aula de hoje é essa. Qualquer dúvida, vocês me chamem. E uma boa aula a vocês. Beijo no coração de vocês.